pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um Orbital Partnercast e hoje estamos com a Nelly. Ela é especialista em Customer Experience, já teve aí uma passagem longa aí, várias experiências profissionais. A última foi no Banco Itaú, onde ela ganhou grande bagagem nessa área. E eu estou muito feliz, né? Porque a gente foi para Portugal juntas ali, tivemos uma vivência maravilhosa lá, virou uma amiga pessoal. E eu quis muito trazer ela para o nosso hall de parceiros por conta da bagagem realmente que ela tem e o quanto ela pode agregar para o e-commerce brasileiro. Não é muito a área dela, então por isso essa conexão vai ser fundamental, vai ser alguém de fora, trazendo coisas boas e novas para dentro do e-commerce. E eu queria que ela se apresentasse e falasse um pouquinho da trajetória dela. E é isso. Legal, muito prazer em estar com você hoje muito aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi uma conexão muito boa que a gente fez, né? Lá em Portugal, a gente trocou muita ideia. E aqui, quando a gente fala do Customer Experience, porque tudo tem nome americanizado para falar, né? Para o pessoal falar que é bonito, mas na verdade nada mais é do que a experiência do cliente, a jornada de experiência do cliente dentro dos negócios, né? Então, você traz que... Não sou especializada no e-commerce, mas quando nós falamos aqui de experiência do cliente, de jornada de atendimento, de sentimento, os conceitos, os pilares, eles se aplicam a quaisquer negócios, desde negócios físicos, digitais, porque estamos falando de relação humana, de pessoas, né? Alguém que vai trocar uma relação aí de venda, de compra, mas estamos, no fim, falando de pessoas, de humanização. Né? E esse ponto se aplica a qualquer negócio. Né? E você trouxe aqui a minha última jornada foi no Itaú. Eu falo última porque foi o mesmo emprego, mesma atividade aqui durante 27 anos. Só 27 anos da mesma carreira. Eu comecei num call center, comecei na Credit Card, e eu costumo dizer que não existe lugar melhor para você aprender a cuidar de um cliente como você trabalhar diretamente num call center. Né? Então, desde daquele meu primeiro emprego que eu peguei ele para ajudar a pagar a faculdade, eu sou advogada, né? Me formei em Direito, usei o trabalho no call center para pagar a minha faculdade, só que ali eu entrei e fiquei. Né? E entre fusões e cisões, foi o mesmo emprego, mas é um que compra, a empresa que divide. Quando você vai ver, você acorda e você está num banco. Né? Que advogado tem tudo a ver com a lei do consumidor. Tem tudo então a ver. É um link que você consegue fazer também. Né? E ali dentro dessa minha jornada no call center, eu trabalhei diretamente nos processos de atendimento, fui para a área de treinamento, então dei treinamento para as operações. E quando eu me formei na faculdade, eu fui convidada para ir para um back-office que tratava dos processos jurídicos. Então, ali, eu comecei a exercitar um pouco da minha habilidade ali já formada com direito. Foi quando eu fui me especializar em direito do consumidor. E ali eu ajudei a Credit Card a criar o Proconfone, que era uma central de atendimento aos técnicos do Procon. Isso lá atrás, quando nem se falava muito em experiência do cliente, não tinha esse nome, esse cargo, né? Mas nós já fazíamos o atendimento e o cuidado do cliente de forma diferenciada. Eu falei que ela tinha bagagem? E lá, depois eu fui para áreas de processos, de projetos, dentro sempre dos atendimentos. Então, desde desenhar o workflow, né, liderar equipes ali que faziam os processos, desenhavam todos os sistemas de atendimento dentro do cartão de crédito ali da Credit Card, que depois eu fui incorporada ali dentro dos processos do Itaú. E fiquei muito tempo diretamente na jornada de atendimento e em um determinado momento eu também recebi um convite para ir para a área de segurança corporativa. Então, na área de segurança corporativa, no fluxo de prevenção a fraudes, o convite foi para que eu levasse a visão justamente da experiência do cliente, da jornada do cliente para dentro de um processo de segurança.
é um Uma super coisa linkada à super outra desafio, sempre, né? sempre ligado. O processo de segurança ele requer algumas coisas que conflitam muitas vezes com a experiência do cliente, quando você pede muita senha, pede muito controle, pede muita informação, formulários imensos para o seu cliente preencher. Isso às vezes atrapalha, são importantes para a segurança, mas atrapalham a experiência. E aí foi onde eu pude trabalhar muito, aprender muito e trabalhar muito Estudar muito, né? muito como você faz essa balança, porque uma hora vai pender mais para o cliente, para a experiência, uma hora vai pender mais para o processo de segurança. E foi ali onde eu fiquei nos últimos anos no banco. E tomei uma decisão ano passado de sair e de levar todo esse meu conhecimento, essa bagagem para ajudar outras empresas a terem justamente os seus processos estruturados e levar justamente esse olhar de cuidado com o cliente, porque hoje em dia, num mundo onde a gente tem tudo automatizado, tudo acontece de forma muito mecânica, se destacam aqueles que olham para o seu cliente de forma diferenciada. Né? Hoje é muito fácil você escolher entre vários fornecedores. Você vai aonde? Você vai sempre só no mais barato? Nem sempre. Porque se esse mais barato te der problema, não te der qualidade, te causar transtornos, você topa. Existe uma pesquisa da Harvard que mostra que os clientes topam pagar mais caro por uma experiência ou por uma jornada que seja de maior qualidade. Então, isso faz parte do que as pessoas querem no dia a dia. A gente vê as pessoas querendo muito mais facilidades hoje em dia e isso passa por você se conectar com o cliente. Gente, eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Então faça. Bom, a primeira de todas, vamos começar do começo, né? Como foi empreender depois de 27 anos? Como é que tá isso, essa carteira, essa diversificação aí, né? Olha, tá de públicos, porque era um banco, agora é um monte de gente, né? É um monte de gente. Logo que eu saí do banco, eu fiz um sabático, né? Para entender. Que delícia! Um sabático. E esse meu sabático não foi ficar sem fazer nada, não. Ali eu imergi muito em treinamentos, em cursos. A própria experiência Portugal foi uma que eu coloquei ali como uma das principais para eu adquirir conhecimento. Quando eu me inscrevi para ela, eu não tinha saído do banco, eu me inscrevi para ela para me qualificar em tecnologia e informações diversas, mas no fim ela serviu para me trazer uma visão de mercado maior. Né? E dentro desses treinamentos, desses cursos todos que eu participei, muito grupo de networking, eu vi que tinham muitas pessoas com diversos negócios, muito potencial, principalmente em empresa que está começando, em startups. E uma coisa que eu olhei, assim, sempre tem o cliente, sempre tem a jornada. E, óbvio, eu tive que fazer um trabalho ali de autoconhecimento também para definir de tudo que eu fiz dentro do banco, o que eu mais gostava de fazer e o que eu identificava como um talento, como uma facilidade. E passeamos, né? Bastante também, passeamos, né? E tomamos vinhos e vinho. Eu não. Você não. Eu tomei vinho e comi muito bacalhau. Meu Deus, eu também. E aí a gente trocou muita ideia. Muita né? informação, foi muito bom. E aí, nesse momento, fazendo essa reflexão, eu pensei, poxa, eu sempre estive em diversas áreas diferentes, mas sempre dentro de uma jornada de atendimento e de experiência. E eu fiz ali, nesse meu período, algumas atualizações, certificações, para entender um pouco melhor, em termos de tecnologia, como é que estão as coisas para o Customer Experience. Que eu acabei falando bastante coisa para você também. Exato, você me trouxe muita informação, né, do que tem de ferramenta, coisa que eu não dominava, porque eu estava no sistema financeiro, eu não estava dentro de um e-commerce. O meu trabalho ali dentro do financeiro era evitar a fraude dentro do e-commerce, né, com o cartão de crédito. Sim, que já é uma bagagem importante, é uma vertente, né? A outra vertente era muito aquilo que eu queria que você enxergasse, que você visse, que é aquela coisa da usabilidade, né? Do layout, etc. Que era uma área que você não estava tão assim. E aí eu decidi empreender nesse ramo. Falei, não, eu vou falar de experiência do cliente, da jornada de experiência do cliente. Então, eu formulei aqui por que eu quis empreender em mentorias, palestras, treinamentos, porque eu sempre gostei muito de ensinar. E dentro da minha jornada do banco, eu sempre estive ali envolvida com treinamentos,
com palestras internas, né, também apresentando coisas internamente. Então, eu sempre gostei muito de falar com as pessoas. Eu fazia reunião de equipe com o meu time no auditório, reservava o auditório do banco, levava todo mundo para lá, porque eu queria fazer no modelinho e levava as pessoas para o palco para falar. Sua cara mesmo, total sua cara. Então, quando a gente fala do talento, então vamos juntar o conhecimento ao talento. Qual que é o meu talento? É falar com as pessoas, blogueirinha, né? total, Blogueirinha. assim, eu tentava ser a blogueira, mas ela já estava lá na minha frente, assim, já gravando, já fazendo conteúdo, assim. E aí, só que eu me deparei, óbvio, eu cheguei ali à conclusão do que era o meu produto, o que eu ia fazer, o que eu ia vender, mas aí chegou a parte difícil do empreendedor, né? Bom dia, eu tenho um CNPJ. E agora? Eu preciso vender. A pessoa que passou 27 anos ganhando 13º, salário, tudo certinho, ticket, né? Um dia eu acordei, não tinha mais nada disso e eu tinha um CNPJ para fazer crescer. E aí eu fui estudar o que é ser empresária. Né? Eu fui estudar o que é um fluxo de caixa, o que eu falo com o contador, né? Eu não sei nem o que eu falo, quais são os impostos que eu pago, simples, nacional, né? DAS, né? Que boletos, né? Para pagar, contas para pagar. E aí, um bom dia, eu acordei e sou uma empresária. Mas assim, óbvio, você tem os seus desafios em qualquer ramo que você esteja. Para mim está sendo uma fase muito legal, porque eu estou aprendendo bastante com isso e consigo também levar toda essa visão aqui do cliente. Então, essa jornada de empreendedora, o processo em si, o ser mentora, o ajudar as empresas, ajudar as pessoas a se desenvolverem nas suas carreiras com essa visão, eu levo e estou agora aprendendo também a ter um negócio, né? Como é que eu estruturo isso como um negócio. Eu acho que assim, tudo dá certo, sabe? Eu empreendo desde 2008. Também passei pelo mesmo processo de ter tudo certinho, que delícia, né? Que era por esse lado, mas também se desafiar é maravilhoso. É muito bom. E quando você começa a ter o reconhecimento disso, tudo flui, né? Então, eu já estou vendendo, eu já começo a ter equipe, tudo começa a fluir, Sim. Entendeu? Então, o importante é encontrar o caminho das pedras ali, das vendas, e o resto você vai moldando, né? Porque agora que você está atendendo vários clientes, você vê, cada um é uma história, Sim. cada um é um jeito, cada um é um negócio, e está vivendo, e tem muito, sabe, não tem uma receita de bolo, né? Cheguei no topo, a gente atende grandes clientes, cara, é uma operação completamente diferente do outro. E esse é um ponto que você trouxe super importante, porque eu como uma pessoa que fala de experiência do cliente, eu tenho que dar aos meus clientes a melhor experiência. E existe uma coisa que o básico, a frase conheça o seu cliente. Nenhum cliente vai ser igual ao outro. Óbvio que você vai ter produtos e serviços que vão ser mais padronizados, mas se você não tiver um cuidado para personalização, para diferenciação, dentro do seu contato com o seu cliente, ele não vai se sentir acolhido, conectado de uma forma diferenciada. E o cliente está sempre falando alguma coisa. Sempre, se ele reclama, sempre. ele está falando. Se ele não fala nada, ele está falando. Se ele está elogiando, ele está falando. De alguma forma, o cliente está falando com você sempre, né? E você tem que ter essa sensibilidade para capturar isso. Né? Você tem sempre que pedir o feedback. E o que a gente fala aqui da jornada do cliente são vários pontos de contato que o seu cliente tem com você, seja num atendimento, num site, no seu produto, a hora que ele pega a caixinha, a hora que ele olha a embalagem. Isso tudo são pontos de contato que ele vai formando sentimentos. Quando você cria sentimentos, sejam eles bons ou ruins, você se conecta ou se desconecta do seu cliente. Então, ouvi-lo, e os clientes, eles perdoam os erros. Eles só não perdoam não terem os problemas deles solucionados. Então, se você teve um problema com uma entrega, com a qualidade de um produto, com um colaborador que não atendeu corretamente, primeira coisa, você se desculpar com o seu cliente, né? E oferecer para ele uma forma de compensá-lo por esse problema, que é um problema seu, né? E arrumar o seu processo. Isso é ouro. Né? Acontecer um problema, eu falo que é uma das melhores oportunidades para você fidelizar o cliente e para você melhorar o seu processo. Mas para isso, você tem que ouvi-lo.
uma linha tênue também com o estresse, né, da equipe, da operação, né? Sim. E aí tem o outro grande pilar, né, dentro da jornada de experiência do cliente, que é a experiência do colaborador. Uhum. Colaborador, Que é um ponto fundamental, né, para dar a experiência do cliente. o colaborador feliz faz o cliente feliz. Então, o seu colaborador, ele tem que ter as ferramentas adequadas para tratar o processo do seu cliente. Ele tem que ter treinamento. Ele tem que conhecer a importância dele naquela determinada etapa da jornada. Por que ele é importante? Ele tem que chegar para trabalhar com você e não para você. Né? Se ele está com você, ele está construindo junto o seu negócio. Então, ele cuida do seu cliente assim como você cuida. Eu acho que uma boa atmosfera que a gente também trabalha aqui dentro da nossa empresa, dentro da Orbital Commerce, dentro até mesmo da Sinalize Web, o cliente nunca reclame do cliente. Se nós estamos atendendo o cliente, às vezes a gente vai trocar, né? A gente troca com a equipe de marketing, a gente troca com o dev, aí a gente vai lá falar, então o cliente está solicitando isso, tem um projeto assim, assim, assado que precisa... Ai, que droga! Ai, que cliente chato! Ai, que isso, que aquilo. Isso é proibido. Porque o cliente, ele tem as necessidades dele. Sim. E graças a Deus que ele está solicitando alguma coisa para a equipe, né? Então, assim, é encaixar os processos e jamais deixar o seu colaborador reclamar do cliente. Exatamente. Por mais que o cliente seja chato. Porque o cliente, cara, ele está em todo direito. Que bom que ele é chato, né? Que bom que ele exige. Porque quanto mais ele exige, mais a sua equipe melhora. Mais você sua equipe melhora. vai entregar o melhor para ele. Exatamente. E existe um ponto aqui que é chave nisso que você está falando, Afa, que é a empatia. É você se colocar na posição do seu cliente. Se eu estivesse lá comprando de mim e acontecesse isso comigo, então vestir o chapéu na posição do cliente te traz essa conexão de empatia. Já não te dá vontade de falar mal dele. Não, ele tem toda a razão. Por quê? Porque eu não estou entregando aquilo com o qual me comprometi. Dentro dos pilares ali, o pilar da integridade, que é você se comprometer com aquilo que você ofereceu, ele é fundamental. E quando você olha esses casos, normalmente, na maioria das vezes, o cliente está super certo, porque o básico não está sendo entregue para ele. Né? E é incrível, essa sinergia acaba acontecendo, porque os clientes que a gente tem maior retenção são aqueles clientes que a gente pensa dessa forma. Então, o cliente sente do outro lado. Mesmo ele não está ouvindo, você fala, ai, cliente chato, que não sei o quê. Ele está sentindo que a tua equipe ali não está gostando de atender ele, né? Porque se você chama ele de chato, você já não está gostando de atender, né? E existe uma frase que eu acho muito legal, que no atendimento, o sorriso faz parte do uniforme, né? Ela é da CEO da rede Blue Tree de hotéis, a Chieco. E essa frase, ela traz muito isso. Num atendimento, no call center, a gente falava de sorriso na voz, né? Que é aquele acolhimento com a voz, porque você transmite também essa receptividade na voz. E, óbvio, as pessoas têm os dias bons e os dias ruins. Sim. Todo mundo tem. Mas se você estiver extremamente ruim naquele dia, você tem que ter a sensibilidade de chegar para o seu líder e falar, hoje, posso fazer outra atividade hoje? Que hoje não vai dar bom. Hoje eu tenho que falar com os clientes aqui que são importantes para a gente. Hoje eu não estou bem. E o líder tem que ter a sensibilidade de entender que as pessoas vão ter os dias dela, que não é melhor que ela esteja numa determinada posição. Ela pode estar num back-office naquele dia, porque ali quem está na linha de frente com o cliente tem que estar 100% conectado com essa jornada e tem que entender aquilo como uma oportunidade. É sobre servir, o AFA. Atendimento é muito importante isso sobre que você tá falando. Servir. E a líder ser uma líder servidora. A líder é uma líder servidora. Ela é servidora para o cliente e ela é servidora para os colaboradores. Me fizeram essa pergunta esses dias. Eu participei de um podcast até transmitido, tem um público legal em Portugal. Ele falou assim, para você, o que é ser líder? Aí eu virei para ele assim, e isso foi de uma chefe minha que eu ouvi dela há 25 anos atrás, sei lá, eu nunca mais esqueci. Porque eu vinha de uma empresa que era muito assim, sabe? Você tem que ser assim. Ah, não pode fazer aquilo. Ah, não sei o que. Sabe? Só
criticando, só, sabe? Tipo, como é que fala? Podando. Te podando, né? Uhum. E aí, quando eu fui trabalhar nesse novo lugar, ela virou para mim, ela falou assim, o que você precisa? Eu sou uma líder servidora. Nossa. Aquilo, cara, foi tão aconchegante para mim, foi tão bom, porque eu queria trabalhar, eu queria desempenhar o meu melhor. Uhum. Só que com a liderança muito, assim, chega a ser exigente até demais, né? E falta de sensibilidade também. Sim. Quando ela falou isso, eu quis desempenhar ainda melhor. Eu queria, É. sabe, nenhum cliente era chato, porque ela era uma líder servidora. Ela estava ali para me ajudar em qualquer dificuldade, e as dificuldades, obviamente, que existem, que vão ter em todo lugar. Esse Eu é um achei assunto lindo. que eu sou apaixonada, Eu peguei para Lafa. mim. Eu sou apaixonada por esse assunto de liderança e eu tive a oportunidade na minha carreira de liderar muitas pessoas, né? Tive ali sobre a minha gestão equipes muito grandes. E esse processo de você se doar para desenvolver o outro, e você ver o crescimento do outro, acompanhar esse crescimento, ele é incrível. E ele só traz bons resultados. Né? A partir do momento que você se dispõe a ser líder, e muitas vezes você é colocado numa posição de líder na qual você... Tem gente que tem perfil e tem gente que não tem perfil. Né? Então, ao colocar uma pessoa numa posição de líder, você precisa ver se você não vai perder um excelente especialista técnico e ganhar um péssimo gestor. Porque é sobre servir. A pessoa tem que estar lá para ajudar as outras pessoas, para conectar. E a pessoa que está ali trabalhando na equipe, ela tem que ver naquela pessoa que lidera um exemplo, um apoio, de estar aberta para tocar. E às vezes tudo que a pessoa quer é só dar uma desabafada, porque ela não teve um dia bom em casa. Né? Ela quer só tomar um cafezinho e contar um pouquinho do dia dela, porque ela já volta energizada. E o líder tem que ter essa sensibilidade. Isso vai refletir na experiência do cliente. Isso reflete demais. Mas isso abre tantos assuntos. Bom, mas aí para a gente também diversificar um pouco, né, o nosso assunto e entrar no e-commerce, né, vamos que lá. é o nosso foco principal. Bom, assim, uma das perguntas que eu tinha separado é como você acredita que a gente consegue melhorar a experiência do cliente hoje no e-commerce? Então, hoje na Orbital, por exemplo, nós temos diversos clientes pequenos, né? Ou clientes que até vendem muito bem, mas não têm uma marca forte. Isso acaba direcionando o cliente, por exemplo, a ir para um WhatsApp, a não comprar num checkout. Como que você vê o omnichannel, a multicanalidade, dentro da experiência do cliente? Dentro da experiência do cliente, tem um dos pilares que a gente fala que são fundamentais, que é o de reduzir esforço. Então, para reduzir o seu cliente, quando você vai oferecer alguma coisa para ele, você não pode oferecer uma coisa que ele vai ter que dar 200 cliques para chegar no processo. Ou que ele não vai achar a descrição de forma facilitada. Ou que no momento que ele clica para fazer um checkout, ele não entende ali, ele não acha onde ele tem o meio de pagamento, ele não acha a forma de... Isso, tudo que... Quanto mais difícil a gente passa pelo UX, a gente entra necessariamente na experiência do usuário ali, que é a jornada de tornar simples aquele canal. O outro ponto você tem que entender com o seu cliente qual é o perfil dele de consumo. Então, por exemplo, de consumo e de relacionamento. O meu pai não tem WhatsApp. Caramba! Meu pai não tem, meu pai não usa. Meu pai tem um celular do idoso. O meu pai é o telefone, é a voz, é o contato. Eu adoro um WhatsApp. Tem gente que adora um e-mail. Tem gente que gosta de site. Mas tem gente que não gosta de acessar site pelo celular. E qual é a pessoa hoje que fica a maior parte do tempo num computador? Ou é quem trabalha em empresa, né, que está ali na sua função, que às vezes não pode nem acessar um computador. A maioria está no celular. Então, se você direciona... numa venda B2C é muito celular e numa venda B2B ainda porque a pessoa está ainda então, em hora de esse trabalho. é o segredo. Você tem que entender quem? Tá entendendo, o teu cliente. Né? Você tem que entender o seu cliente. Muitas vezes você tem ali, você fala, não, eu vou vender no checkout, no computador. Só que o teu público, a maioria dele está
no celular. Porque de repente é um B2C, né? É um varejo, exato. né? Como é que você vai saber disso? Duas formas, Rafa. Ou você vai perguntar pro seu cliente qual é o canal que ele quer mais se comunicar com você, ou você vai olhar dados. Você vai acompanhar. Porque você tem que medir. Às vezes o cliente fala com você sem falar. Aonde que está isso? Isso está nos dados. Então, se você acompanha, se você já é omnichannel e você tem vários canais ali, você percebe que a maioria do teu público migra para um WhatsApp, por exemplo, é ali naquele WhatsApp que você vai ter que focar o seu... Tem que ter uma ferramenta monitorar, né? E para ver como você pode melhorar o atendimento. Dados, né? Primeiramente dados. Porque o que você não mede, você não gerencia e não melhora. Então, você tem que ter os dados ali. E todos os dias. Se você não olha ali todo dia quanto que entrou de venda, quanto que você vendeu, você tem que olhar todo dia ali como é que o seu cliente está se comportando. Porque aquilo vai te dar, vai te direcionar para as melhores soluções. Então, você tem a questão de reduzir o esforço do seu cliente, não tornar o processo dele complicado, mas dar para ele um canal de atendimento que é aquele que ele quer. Sim. Não é o que você quer, é o que o seu cliente quer. Essa é uma grande dica. Não é o que você quer. Não é o que você quer. Fuja dos achismos, se você quer né? se diferenciar... Não, meu cliente não liga para checkout. Eu não vou ter um e-commerce, porque meu cliente não vai no checkout. Mas não está vendo que ele está entrando na loja, porque não está olhando o relatório, né? Não dá para ver fisicamente, né? Exato. Não está vendo quanto está entrando ali no WhatsApp, ou quanto está desistindo em qual determinada página, ou analisar a tela de calor ali do mobile, sempre mobile first, claro, no B2C, e olhar ali aonde que está havendo mais cliques e menos cliques, por que não estão clicando numa promoção. Sim. Tudo você pode estar mensurável. com um problema sistêmico, você pode estar com uma falha no processo ali, que você consegue perceber só olhando se aumentou o teu abandono de carrinho ali, e não é porque o cliente não está comprando, você pode estar com uma falha no processo, na comunicação com o teu gateway de pagamento. Uhum. É bem comum, nossa. É muito comum, e você vai esperar o seu cliente te acionar num canal de atendimento, ele não vai te acionar, ele vai desistir. Ele vai para o outro fornecedor, ou ele vai reclamar. E aí, se ele reclamar, ele vai virar um custo operacional para você, que poderia já ter visto isso no indicador que começou a descomportar às 9 horas da manhã. E esse cliente está reclamando para você às 3 da tarde. Das 9 da manhã às 3 da tarde, quantos clientes você perdeu nesse problema que você poderia ter visto? Então, esse dashboard, né, o gestor ali saber quais são os pontos chaves, né? Quais são as atividades chaves daquele processo de venda que ele tem que acompanhar. E ele, nesse dash, colocar um acompanhamento constante, ali você já vai pegar muito dos problemas com o seu cliente. Você se antecipar a esses problemas faz muita diferença. Né? Então, dados, gente, dados. Mas a pergunta que eu vou fazer agora... E acompanhamento, né? Não adianta ter o dado e não saber olhar. Isso é um outro problema que vira uma discussão, porque a gente tem aqui diversos clientes que não olham, tem tudo ali bonitinho, instalado e não vai lá olhar. Mas, enfim, a pergunta que eu vou fazer é muito cabulosa. Eu acho que agora é a pergunta de prova para a Nelly. Ai, gente, será que eu vou passar na prova? É a dor de todo lojista, é a dor de todo mundo que tem e-commerce. NPS, como fazer, ou como melhorar, ou como conseguir esses reviews de uma forma que o cliente não fique bravo de você ter que pedir toda hora, ele não te responde. Eu, pelo menos, eu vou confessar, cara, eu não respondo pesquisa de satisfação. Eu tenho a maior preguiça do mundo. Ninguém me convence. Gente, respondam a pesquisa de satisfação. É muito chato. Tipo, já consegui o que queria. Mas por que é chato? Porque, que nem, a gente tem uma parceria com o Sebrae. Outro dia o Sebrae me ligou, então, não sei o que, eu dei uma palestra na Feira do Empreendedor, eles me ligaram para fazer o NPS. Eu falei, pô, legal, vou responder. Ela tinha 5 páginas. Então. Aí eu falei assim, eu tô ocupada. Você lembra que eu falei para você do reduzir esforço? Então. Você precisa de 5 páginas para saber realmente o que o seu cliente quer. E ela, já está acabando mais essa. Já está acabando mais essa. Já está Ninguém acabando. Responde, moça, não está acabando.
Eu não respondo. Se eu pego um formulário de pesquisa de satisfação, que tem, o máximo, eu começo ali, o NPS, que é aquela de 1 a 10, o quanto você recomenda. Se eu começo naquela ali, o máximo que eu respondo, eu vou ali até, por que você deu essa nota? Aí eu vou ali. Se começa 3, 4, 5, eu já desisto ali. Então, quanto mais objetivo você for nas perguntas, a nota que você dá e por quê, e deixar opcional, se quer dar uma melhoria, né, uma sugestão, um elogio. Aí você responde? Tem que responder. Você O maior pecado que existe é você não dar uma resposta para aquela pesquisa que o seu cliente fez, principalmente se ele reclamou de alguma coisa. Tem que responder. Tem custo? Tem custo. Mas isso vai trazer o quê? Para este cliente, para você não perder esse cliente, ele traz uma visão de cuidado. Poxa, olha aqui, eu comprei esse negócio, tive um problema, reclamei e eles me ligaram. Ou eles me mandaram um e-mail. Eles tentaram solucionar. A chance desse cliente comprar de novo de você, se você atendeu e você deu um retorno para ele, é muito maior do que se você não responder. Porque se você não responder, você pode ter certeza que não vai comprar mais de você. Não, mas e como fazer o cliente responder? Olha, tem Dá empresa, um retorno, eu acho que até nem é tanto que problema. oferece assim. recompensa pela resposta da pergunta. E tudo bem. Sorteio, geralmente. Normalmente sim. A gente tem sim. parceria com algumas empresas assim. E eu respondi uma pesquisa essa semana, porque eu respondo todas, né, gente? Eu trabalho com isso, eu quero ajudar todas as empresas a serem melhores com seus clientes. E eu achei muito legal, foi da Wine. Eu respondi a pesquisa dele, foi uma pesquisa extensa, foi sim, mas eu respondi e chegou no final, eu ganhei um voucher de R$100. Eita, olha. E que eles não me prometeram. Mas, eles não me prometeram, mas isso me surpreendeu. Aí é que tá, Qual né? a chance de eu responder as outras pesquisas da Wine que vierem? Agora muitas, todas. Mas, cara, você precisou se disponibilizar para a primeira. Eu, no meu caso, teria desistido na metade se ela for extensa. E aí, você não vai conseguir ter a resposta de todos os seus clientes. Não vai conseguir. Mas se você pedir a forma como você se comunica com ele e você traz para ele algum valor agregado, seja ele em dizer que os processos serão melhorados, seja ele em dar dar uma pontuação num programa de benefícios, ou seja, dar um certo desconto, porque você, tendo esses insumos, você vai conseguir melhorar, mas tem que ter uma vantagem para o cliente, e não pode ser uma pesquisa extensa e complicada. Se for, a chance de ter um que responda, ela vai ser bem menor. Né? Vão ser poucas Nelis que vão responder 10 perguntas ali animadas. Às né? vezes vem só lá, pontue de 1 a 10. Pontue de 1 a 10. Às vezes, e a maioria Aí eu vem. fico com medo. Eu falo, tá bom, vou dar 10. Aí eu dou 10. Mas assim, aí abre já mais uma outra coisa. Pede os dados, porque ele vai assim, querer né? ele vai querer saber o porquê do 10. É legal porque você sabe o que está funcionando, mas o seu cliente, que é o neutro, que é o ali tá no 7, 8. Seu cliente que é detrator, que está abaixo do 7, e este cliente abaixo do 7, você tem que ir atrás dele. Você tem que saber. E, óbvio, você tem várias formas. Hoje existem sistemas, ferramentas, você tem inteligência artificial que vai capturar essas escritas, vai fazer uma seleção de palavras-chave, você tem tecnologia que você não vai precisar do operacional, mas você pode trabalhar por amostra. Você pode ter uma pessoa da tua equipe num começo trabalhando por amostras. E o ponto importante de você conhecer o cliente é porque você sabe quem que está respondendo aquele questionário. E se ele é um cliente relevante para você, dentro da tua classificação, se você não tem, todo negócio precisa ter uma classificação dos seus clientes. Ou Quem são lead scoring, os seus, né? Exato, traduzindo aqui para as suas ferramentas. Sim, quais são os seus melhores nós temos clientes? Também. Dentro do seu LTV, quem é o seu cliente recorrente? Né? Qual o cliente que mais compra de você? Esse cliente ele tem que ter um cuidado especial. Esse cliente, se ele reclamar qualquer coisa, ele tem que ser acolhido de uma forma muito diferenciada. Porque ele já é seu, ele já está fidelizado. Você não pode perder esse processo.
que é uma outra etapa, que é a etapa do relacionar. Depois que você já ofereceu, já convenceu de que o seu produto é bom, ele já comprou, você fez o básico bem feito, garantiu a entrega toda para ele, reduziu o esforço, ou seja, ele não teve trabalho nem para adquirir, nem na resolução de problemas. Aí você vai fazer o quê? O relacionamento. Não adianta você encantar, mandar brinde, mandar flor, mandar um monte de coisa para ele se aquela etapa do básico você não fez bem feito. Fica até ofensivo. Mas você precisa conhecer os seus clientes. E olha que legal, né? A Orbital, ela tem isso. Ela tem a parte do lead scoring, ela tem a parte do traqueamento, para você saber quem é que está entrando, o lead que está entrando, quantas vezes aquele lead está entrando. Você tem a ferramenta de review vinculado ao seu Google, porque como a gente trabalha a parte muito forte de SEO, né? Então, para a gente é muito importante que o cliente ranqueie na busca orgânica do Google. Então, o review ele é totalmente conectado com o Google My Business, né? Então, aumenta a relevância também nessa outra SERP do Google, que nós chamamos. Então, assim, tem diversas coisas que você tem ferramentas, você tem consultorias e tudo mais, né? Tá tudo na mão. Pessoal, a Orbital tem tudo para te ajudar a fazer uma experiência sensacional com o seu cliente. Se você não usa as ferramentas, está perdendo uma chance. E é por isso que a gente conecta a profissionais como a Nelly, que é para nos ajudar a fazer com que os nossos clientes utilizem essas ferramentas de uma forma muitas vezes simples, que é o que você está falando aqui, né? Mas com toda essa expertise que você carrega, né, de todos esses anos, e o cliente só vai ter a ganhar, porque como muita gente fala, né, você trabalhar o seu cliente da base é muito mais barato do que você trazer um cliente novo. 6 vezes mais, 6 vezes mais barato do que você trazer um cliente novo. E você vê, muitas vezes as empresas não fazem esse trabalho, Alfa, porque elas não sabem como fazer, ou elas acham que vai ter muito custo, que vai ter um grande esforço, e às vezes desconhecem ferramentas, e você dá essa consultoria, você disponibiliza as ferramentas, e isso precisa ser colocado na conta. Às vezes vai ter um tempo que você vai ter que colocar uma energia para isso, vai ter que ter a ferramenta, mas o quanto que isso te traz de retorno? Isso dá para ser medido. Se você está na chuva, você vai ter que se molhar. Se você tem clientes, você tem que cuidar da experiência. Não vai ter jeito. Se você quer se destacar da sua concorrência e você não cuida do seu cliente, parece muito óbvio que a gente está falando, mas não é. A gente ainda tem muito o estigma de mercado de e-commerce, que vou colocar minha loja no ar e ela vai trabalhar sozinha por si só. E e-commerce é muito trabalho. Não é assim. Fiz minha loja e ela já está pronta. Já cadastrei todos os meus produtos lá e não vai mudar. Eu tenho aqui 200 produtos e não vai mudar, por exemplo. Só que não é assim. Todo dia, quando você abre a sua loja, você levanta a porta, você não vai limpar, você não vai criar uma promoção nova, você não vai arrumar uma vitrine, você não vai tirar aquele manequim, colocar um outro para quem estiver passando na rua olhar algo diferente. O e-commerce é a mesma coisa. É a mesma coisa. Seja ele B2B ou B2C, porque a empresa que adquire, que usa o e-commerce, ela tem as necessidades como uma pessoa física. Ela precisa atender também aos clientes dela. Ela é um cliente. Exatamente. E esse processo ele precisa ser adequado. Quanto mais diverso for o seu público, mais complexa vai ser a sua questão de personalização. Você vai ter que ter mais ferramentas e mais processos para cada tipo de perfil. Então, vamos supor, você é uma pessoa que vende, vou pensar no B2C aqui, você vende para mulher, você vende para jovem, você vende para idoso, você vende para todo mundo. Cada persona dessa... Aí tem que montar suas personas. Você tem que montar as suas personas. Quanto mais personas, mais complexo os seus processos. Então, se você topou ir com várias personas, seja bom para todas elas. Não vai ser só para aquele segmento ali, porque os outros vão se sentir abandonados. Então, e aí você volta para a questão do empresário, né? Você tem que nichar.
Você tem que nichar, ou você pode até ampliar os seus nichos, mas esteja preparado para atender bem todos esses clientes. Porque isso passa por credibilidade da marca. Quando você tem uma jornada para os clientes, que é uma jornada boa, você fideliza eles, você está ao mesmo tempo formando uma marca de confiança. Eu ia tocar nesse assunto em seguida. Eu ia falar, aí vem a marca, né? A marca. O que você está construindo. E essa Sim. construção vai totalmente ligada à questão da experiência. Sim, porque tem aquela história, a história que é assim, um cliente bem atendido, ele fala bem de você, mas um cliente mal atendido fala muito mais mal de você. Né? Se você for mal atendido, eu tenho certeza que você vai preencher a pesquisa de satisfação rapidinho. Na hora, no mesmo dia. Aliás, esse é um outro ponto. Manda no mesmo dia. No máximo no dia seguinte. Não deixa passar o tempo da pesquisa, porque esse é um outro erro. Às vezes a pessoa recebe a pesquisa uma semana depois. Eu não lembro o que eu comi ontem. Vou lembrar o que aconteceu naquele momento. Então, você tem que ter a pesquisa acontecendo no mesmo dia. Vou dar um exemplo. Eu desci do avião, a pesquisa da Latam já estava no meu e-mail. Não, a Latam, meu Deus. Latam assim, deu um show, né? Dá um show. Então, assim... É um case, dá pra gente case, pegar um case depois e falar também, mas né? eu sou aquele e-commerce pequenininho lá, mas você pode ver as boas práticas dos grandes e você pode fazer, né? A gente conversou sobre isso, né? A Latam e a Azul, né? A diferença, né? Gigante, assim, né? De atendimento. Você pode não fazer agora, mas isso pode estar no seu planejamento estratégico. Sim. Tem que estar no seu planejamento estratégico. Você tem que ter mensalmente uma reunião de resultado de cliente na sua equipe, no seu negócio. Uma vez por mês, você vai parar para olhar os resultados estratégicos na visão do cliente. Quantidade de reclamações, quantidade de clientes que cancelaram, né? Se você tem um produto recorrente. Então, você tem que acompanhar isso na visão do cliente, porque essas ações todas, elas vão trazer um negócio sustentável. Senão, você vai ter que sempre ficar capturando gente nova, tendo mais custos para trazer gente nova, sendo que você poderia revender mais vezes ou vender outros produtos para esse mesmo cliente, que vira um vendedor seu. Um cliente fã e bem atendido, ele vira o seu melhor vendedor. É verdade. Você não precisa nem... A tua equipe de venda tem a vida facilitada. Né? Quando ela liga para fazer quando ela manda um mailing que seja para vender alguma coisa e já é um cliente fidelizado. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Né? Não, perfeito. Olha, eu acho que a gente deu um tempo aqui certinho, assim, a gente conseguiu falar tudo que a gente queria falar. Quer dizer... Né? Se você abrir pano aqui para manga, aqui teria... tem história para ficar. Tem muita história, né? Eu acho que dá para esmiuçar muita coisa daquilo que a gente falou. A gente podia colocar até, de repente, depois a gente fazer outros, trazendo cases, trazendo coisas práticas, né? Eu acho bem bacana também. Aí também vocês deixem aí nos comentários. E dúvidas, mandem as dúvidas de vocês, os questionamentos, que a gente responde. A gente faz alguns cases também, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Bom, enfim, gente, eu queria agradecer muito, muito a sua presença no nosso podcast. Espero ter ajudado aqui um pouco com o meu conhecimento e clareado um pouco para o pessoal aqui a importância de olhar a jornada. Com certeza ajudou. E fala suas redes, fala como te encontrar. Eu tô Nelly's Experience, eu estou no Instagram como Nelly FAA. Eu estou lá no LinkedIn, tem a página da Nelly's Experience, tem a minha página pessoal, Nelly Freitas de Almeida Araújo. O canal Nelly's Experience está no YouTube também, começamos ele recentemente, então nós vamos ter ali as pílulas de experiência também para mostrarem exemplos práticos de bom e de mau atendimento. E vou colocar ali algumas coisas de e-commerce também. Aqui já me acendeu a luzinha para esse público que é super grande. E aí, estou bem pequenininha no TikTok, mas é basicamente o Instagram e o LinkedIn. E nos melhores grupos de networking, porque olha, eu já estou me inserindo aí nos grupos aí. Com certeza. Porque ela está nos melhores grupos de networking. É isso aí. Mas é basicamente lá no Instagram e no LinkedIn, onde eu compartilho aí todas essas informações sobre experiência e trago lá dicas para todo mundo. Legal, gente. Muito obrigada para vocês que ficaram até agora.
E deixem aí nas dúvidas e vamos conversando. Um abraço para todos e até a próxima. Obrigada, pessoal.